Opa, vamos para a parte de ciências aí? Simuladinho Cotil. Vamos lá. Um aluno de geomática, numa visita a um parque de preservação ambiental, deixou cair uma pedra a partir da extremidade aberta de um poço de 33 metros de profundidade e 2,7 segundos depois ouviu o som da batida da pedra na água. Tá bom. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é essa, podemos dizer que o tempo gasto pela pedra durante a queda foi. E aí, gente? O que vocês acham? Tá com cara daquela nossa amiga lá, não tá? Essa fórmula aqui que, para ser aprovado, é obrigatório saber. Não tá com cara? Ó, ele me deu velocidade, me deu tempo e me deu distância. E aí, o que eu consigo usar? A velocidade se refere ao quê? Ao som. E o tempo? O tempo é o tempo que ele demorou para escutar o som. E o 33 metros está se referindo à distância que percorreu o poço, né? E o que ele pergunta? Sempre seleciono o que ele pergunta, tá? Até eu que estou acostumado a fazer questão, erro muitas vezes nas alternativas porque eu não seleciono às vezes, ó, eu faço rápido. Tempo gasto pela pedra durante a queda. Beleza. Ó, a velocidade do som ele me deu 330 metros, tá tudo em metros e segundo, então metros por segundo não precisa converter. O que mais que ele me deu aqui, ó? O tempo ele quer, o tempo gasto para atingir lá. E o tempo da queda, qual que foi? 2,7. É só substituir na fórmula, né? Velocidade do som igual ΔS, que é minha distância, sobre o tempo do som, né? Então vamos ver qual que é o tempo que o som levou para atingir aí, ó. Mas ele me deu tempo de som, né? Ah, não. 2,7 se refere ao tempo que eu demorei depois que eu soltei a pedra. Tá. Primeiro vamos ver quanto tempo o som leva para viajar isso aí. ΔS é 33, né? 33 metros é a distância. E a velocidade. Ó, perceba que eu troquei esses dois aqui de lugar. Equação básica, hein? Primeiro grau. Eu coloquei o ΔS aqui. O tempo aqui. Agora, aqui embaixo vai ficar a velocidade do som. Ó, ele deixou fácil, hein? Se você dividir por 33 aqui e aqui, vai ficar 1/10. Então, o tempo que o som levou para chegar no seu ouvido, 0,1 segundo. Vamos marcar aqui. Não, ó. Muita gente errou. Ele não pediu o tempo que o som levou para chegar no seu ouvido. Não marca a letra D, é pegadinha. Ele pediu, por isso que eu falei para selecionar o tempo gasto pela pedra durante a queda. Certo? Se a pedra levou 2,7 segundos e para escutar o som eu levei 0,1, perceba que ela já tinha caído, ó, tem um poço aqui. Ela já caiu aqui, mas eu não escuto instantaneamente.
O som demora um tempo para chegar no meu ouvido aqui. Quanto tempo que ele demorou? 0,1 segundo. Então o tempo total de queda é igual ao tempo real de queda mais o tempo que o som levou para atingir meu ouvido, né? Concorda? O tempo total de queda, 2,7. É igual ao tempo real que a pedra levou para cair, mais o tempo que o som demorou para chegar no meu ouvido. Então, o tempo real, que é o tempo gasto pela pedra durante a queda, é 2,7 menos o tempo que o som levou para chegar no meu ouvido. O tempo real de queda dessa pedra aí, 2,6 segundos. Aí sim, é o que ele pediu aqui, ó, que eu marquei. Alternativa letra A, percebe? Muita gente boa marcou D, porque se empolgou com essa resposta aqui. Não, marca o que ele está pedindo para você não errar, tá bom? Até eu cometo esses erros ainda, quando eu vou querer fazer rápido. Não pode acontecer com você. Vamos para a próxima. Numa aula de física, o professor orientou um grupo de alunos a construir um periscópio alternativo da forma mostrada na figura. Beleza. Em que E1 e E2 são espelhos. Então tem um espelho aqui e um espelho aqui. Tá bom. Utilizando esse periscópio, se eles olharem o objeto AB, a imagem que verão está mais bem representada por... Ó, essa imagem ela vai bater aqui em cima. A ponta da flecha, eu tô vendo. Vai descer e vai vir para cá. Ó a ponta da flecha aqui. A reta continua igual, né? Vai vir bater, vir e vai vir aqui uma reta. Perceba que inverteu, né? Fica uma seta para baixo, né? É isso aí. Aqui as alternativas. Alternativa D. Quando você vê um negócio desse de espelho, não desespera. Vê o que dá para fazer. Quando você vê uma questão, a maioria é assim. Eles tentam ser criativos mesmo. Quer ver se você consegue. Como que você se sai olhando uma coisa assim nova? Sempre tenha na cabeça. Deixa eu ver o que dá para fazer. Sempre vai com isso aqui na mente para resolver suas questões. Você vai levar um monte que você nem sabia, você nunca tinha estudado na refração, mas dava para acertar. Reflexão. Próxima. Uma professora de física diz a seus alunos que um bloco está apoiado sobre um plano. Um bloco está apoiado sobre um plano horizontal sem atrito. Isso aqui no ensino fundamental é o caso para quase tudo, tá? Eles não vão mostrar atrito para vocês ainda, é difícil. É mais no primeiro ano do ensino médio. Então eu tenho um plano horizontal aqui. Tem um bloco aqui. Ó, quem não sabe, gente, horizontal, lembra do horizonte, quando você vê o sol aqui, ó. O sol está no horizonte, então essa reta aqui, ó. A outra só pode ser a vertical, tá bom? Então tem um bloco aqui. Beleza. Explica-lhes que para deslocá-lo sobre o plano, uma força aplicada no bloco, aqui ele está falando das leis de Newton, tá? Tem que estudar a primeira, segunda e terceira, tá bom? Vamos lá. A força que eu fizer deve ter o componente horizontal maior que o peso do bloco. Então, se eu fizer uma força para cá, eu vou mover o bloco? Vou, mas precisa ser maior que o peso dele? Não, né? Por quê? Não tem atrito no chão, nada? Lembra, o bloco tem um peso aqui, ó. Massa vezes gravidade, terceira lei de Newton. E ele responde com uma força que a gente chama de força N. Por que N? Força normal, tá bom?
Então, deve ter componente horizontal? Sim, mas não necessariamente tem que ser maior que o bloco. B. Deve ter o componente vertical maior que o peso do bloco. Se eu colocar uma força vertical nele aqui, ele vai reagir com uma força normal. Não importa a força vertical que eu coloco, eu só estou apertando o bloco aqui, ó. Eu estou apertando o bloco aqui na superfície, mas ele não está se movendo. C. Pode ter qualquer direção. Não. Na B falou vertical. Eu já estou falando que não, então vocês têm que ter essa lógica. Se vertical não pode, qualquer direção também não pode. D. Pode ter qualquer intensidade desde que seja vertical. Não. Ó, B, C e D se excluem. Você percebe? Pode ter qualquer intensidade, qualquer força. É. Desde que não seja vertical. Exato. Tem que ser horizontal. Ó, para cá, qualquer direção, para a direita ou para a esquerda. Você consegue mover ele. Não tem atrito aqui, ó. Então, se eu empurrar para a direita, ele move aqui. Se eu empurrar para a esquerda, ele move para lá. Realmente, se for horizontal, ó, qualquer F aqui, mesmo que seja pequeno ou grande, não importa, vai mover o bloco. Não precisa ser maior que o peso dele. Alternativa, letra E. Próxima. Um aluno do curso de construção civil quis saber como é possível abrir uma gaveta de seu armário. Se o princípio da ação e reação, de novo, leis de Newton. Diz que a pessoa que puxa a gaveta para fora é puxada pela gaveta para dentro com uma força de mesma intensidade, ação e reação. Assinale a alternativa que esclarece essa dúvida. Gente, quando eu tenho uma gaveta aqui e eu estou puxando ela com qualquer coisa, ele falou mão, mas pode ser uma corda, sei lá, qualquer coisa. Eu puxo a gaveta com uma força, só que a gaveta me puxa com a mesma intensidade. Mas percebe que a força que eu estou fazendo é na gaveta. E a força que a gaveta reage é em mim. Se fosse no mesmo objeto, digamos que eu tenho um bloco. Tem uma força puxando aqui F. E uma força puxando aqui F, igual. As duas forças iguais. Realmente, o bloco não sai do lugar. Mas no nosso exemplo aqui, são sobre corpos diferentes. Por isso que ele move. Se fosse sobre o mesmo corpo, aí não mexeria. Então vamos ver as alternativas. O princípio da ação-reação não é válido? É válido sim. A força exercida pela pessoa para fora é maior que a força exercida pela gaveta? Não. É igual, mas corpos diferentes. As forças são iguais e opostas. Verdade. Mas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Verdade. Aí, ó, chama a alternativa. D. A força exercida pela pessoa é maior. Não. Aí fere o princípio da ação e reação, né? E a gaveta não é um agente capaz, lógico que é, qualquer coisa é, teoricamente, qualquer corpo. É sim. Então, alternativa C. Próxima aí. Essa é interessante, hein, gente? Ele fala aí de conceitos que são muito pedidos, tá? Em 2008, no Cotil, surgiram entre os alunos alguns casos de cachumba, doença causada. Tá, cachumba. Ó, ele fala, não precisava ter falado, você tem que saber que cachumba é causado por vírus. Inclusive, tem questões que dão várias doenças e pergunta quais são por vírus e quais são por bactérias. Tem que saber. No canal aí tem vários simulados onde eu mostro as principais, tá? Procura aí. Realizou-se então um processo de vacinação para os alunos que tiveram contato com os portadores da doença.
Qual das alternativas abaixo indica o objetivo da aplicação da vacina? Vamos selecionar o que ele quer. Objetivo da aplicação da vacina. Produção de antígeno, gente. Você tem que saber o que é isso, tá? Antígeno a gente chama de qualquer substância estranha no corpo. É a substância estranha exatamente que desencadeia a resposta imunológica, tá? B. Produção de anticorpos. Exato. O que são anticorpos? São as proteínas produzidas pelo sistema imunológico exatamente em resposta ao antígeno, a substância estranha que está no seu corpo. C. Antibiótico. Gente, antibiótico são remédios, são substâncias químicas utilizadas para combater infecções. Mas que infecções? Causadas por bactérias. Tem antibiótico, está relacionado à bactéria, não tem nada a ver com vírus, tá? De reprodução de vírus da cachumba, a vacina, gente? Não, né? Produção de bactérias? Não. A vacina tem objetivo, a gente chama de imunização ativa. Ativa, né? Porque você produz os anticorpos. Tá bom? Próximo. O campus 1 da Unicamp em Limeira, onde se encontra o Cotil, possui uma área verde que abrange vários tipos de seres vivos, mantendo-os entre si múltiplas relações. Você sabe as relações ecológicas principais? Tem que saber. Dentre esses seres, certamente se encontram os produtores, consumidores e decompositores. O que eu estou falando aqui, gente? O que você tem que saber para a prova? Ecologia. Sempre tem questão, uma questão de ecologia, uma de botânica. O que ele quer saber? Vamos selecionar. Qual o papel dos produtores no meio ambiente? Tranquilo, né? Falou em produtores, gente, estou falando de organismos. Tá. Autotróficos. O que isso quer dizer? Que eles são capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Plantas e algas, gente. Tá bom? Quando eu falo de consumidores, eu estou falando de heterotróficos. Esses são os organismos que não são capazes de sintetizar o seu próprio alimento. O que eles precisam fazer? Ingerir outros organismos. Só quem é capaz são os autótrofos. Decompositores é o final da cadeia lá, os fungos, os bichinhos que devolvem os nutrientes para a terra, né? Ainda bem que tem eles. Então, qual é o papel dos produtores? Tendo em vista isso que eu falei. Já deu para olhar aí? Produzir seu próprio alimento. Tranquilo, né, gente? Vamos para a próxima. Em uma aula de educação física, um aluno realizou muito esforço durante a partida de futebol. Devido à intensidade dos exercícios físicos, as células musculares começaram a realizar fermentação, o que provocou fadiga muscular. Por causa da formação de um ácido. Isso aqui é tranquilo, né, gente? Ácido lático, né?
Mas você conhece os outros, caso caiam? O que é ácido acético? É o que a gente usa para conservar alimentos, por exemplo, no vinagre. Esse aqui, se você soubesse, você já matava dois, ó. Porque ácido muriático é o ácido clorídrico, tá? É um nome dele, outro nome. É um ácido altamente corrosivo, tá? Ah, tá. O ácido salicínico. Salicílico. É o que o pessoal usa para fazer esfoliação de pele, sabe? É usado muito na indústria farmacêutica. Bom, a E e a B se matavam aqui. Aqui eu tô falando de vinagre, não tem nada a ver. Aqui eu tô falando daquele esfoliante. Mas é bem comum, né? Quando dá câimbra, o pessoal conhece esse nome aqui. Não dava para errar essa, ó, ácido lático. Ó, sempre caindo de botânica, gente. Então, o que eu fiz aqui para facilitar a vida de vocês? Coloquei esse quadro aqui, ó. É muito importante, 3 asteriscos. Coloque isso aqui no seu caderno e olha todo dia durante 10 dias. Porque com esse quadrinho aqui você mata a maioria das questões. Não, maioria não, metade. Metade das questões. Por quê? Porque a outra metade, normalmente, faz pergunta em relação à flor lá. Ah, o que é aqui? O estigma, onde está a antera? Onde que ocorre a polinização? Vamos pôr assim, ó, porque 10% pode ser outra coisa também, tá? 45% você mata com isso aqui. E 45% com flores. Pronto, não precisa se matar em botânica. Monocotiledônia, dicotiledônia, das angiospermas. Calma. Normalmente eles não vão pedir uma coisa muito grave para você. Andando no campus 1 da Unicamp, em Limeira, pode-se observar diversos grupos de plantas. Ah, já desesperei, né? Não estudei botânica. Calma, briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma e angiosperma. Elas vão ficando mais complexas conforme eu vou andando aqui, ó. Por exemplo, a briófita é lá na era paleozoica, mais antigas. Eu vou evoluindo, eu vou chegando até a angiosperma. Mas vamos responder o que ele quis com o nosso quadrinho. Vamos ver se dá? A. As briófitas possuem vasos para a condução de seiva. Briófita possui vaso? Não, então não pode ser. B. As pteridófitas dependem da água para a fecundação. Pteridófitas, falou aqui. Depende da água? Muito. Então até aqui está certo. Assim como a maioria das angiospermas. Não. Angiospermas praticamente não depende. É polinizado através dos insetos, como a abelha, o próprio vento, morcego, diversas formas de polinização. Ela não depende tanto da água quanto briófita e pteridófita. Exemplo de briófita, os musgos, tá? Pteridófita, samambaias, gimnospermas, as araucárias. Vamos lá, para não me perder aqui, ó. Assim como a maioria das Não, tá errado. Vamos ver a letra C. As briófitas e as pteridófitas são plantas de grande porte e possuem sementes. Semente. Briófita possui semente? Não, tá errado. Pteridófita possui semente? Não, tá errado, elas dependem da água. Mas ó, só pra você saber, planta de grande porte, eu tô falando da gimnosperma, tá? Essas são as de grande porte. D, as gimnospermas. Ó, se vocês estiverem ouvindo um barulho é que alguém tá fazendo alguma reforma aqui, vocês me desculpam, tá? D, as gimnospermas produzem frutos. Gimnospermas. Fruto. Não. Fruto só vai aparecer, eles produzem flores, mas não frutos. Fruto é a partir da angiosperma. Só a angiosperma produz fruto. Lembra, só a angiosperma produz fruto. Não, só sobrou aí, né?
Angiospermas e gimnospermas são grupos de plantas que possuem sementes. Semente. Sim, sim. Percebeu como esse quadrinho é importante, gente? Ó, vou apagar aqui. Tira uma foto, copia no caderno, tenta colocar aqui essas colunas. Ó, essa coluna, e vai preenchendo sim ou não aqui, tá? Essa aqui cai menos, ó, não é tão importante. Essa aqui não é tão importante, mas se você é exigente, coloca todas. Se você só quer se garantir na maioria das questões, são essas linhas e essa linha, tá? Que são a mais importante. Faz no caderno, preenche sem olhar. Ah, mas eu estou decorando, eu quero aprender. Eu quero que você marca o X certo para estar lá no Cotil, lá no Cotuca, lá no seu vestibulinho. Você deixa para entender com profundidade lá no ensino médio, tá? Agora eu quero que você passe na prova. Quem tinha que ensinar, na verdade, era o ensino fundamental, mas a gente sabe que não é assim e tudo bem. Entra no Cotil, lá você aprofunda isso aí. Agora eu quero que você acerte a questão. Questão importantíssima agora também. Para dar suporte às aulas de Química, o Cotil possui um laboratório onde são realizados... inclusive, o Cotil tem laboratórios lindos, tá? Cotil, Cotuca. Onde são realizadas algumas práticas. A seguir, citamos a fórmula de alguns reagentes que são comumente encontrados no laboratório. Tá bom. Então ele está me falando desses reagentes aqui. Ó. Considerando os reagentes citados acima, indica a alternativa que contém um ácido, uma base e um metal. Você tem obrigatoriamente que saber. Ó, escreve aí. Saber identificar ácido. Ele solta H+ em meio aquoso. Base. Ele solta o íon OH- em meio aquoso. Óxido. Opa, vou escrever mais para trás aqui. Óxido. É um parzinho O com X aqui. Não todos, mas no nosso caso aqui é, tá? O sal. É o que sobrou, tá? Mas é um cátion mais um ânion. Vamos lá. Ele quer, na ordem, um ácido. Um ácido, então, eu estou falando que tem um H aqui sobrando. Ó, aqui é um sal. Sal, NaCl é sal, 2 íons. Na Cl-, lembra, escorrega. NaCl, é um sal. Nunca esqueça. Sal de cozinha. Então só sobrou A e B. Mas vamos olhar todas. Agora eu quero uma base. Ó, OH, base, OH, base. Sal, óxido, ó. Óxido, lembra que eu falei que tinha um parzinho com O aqui? X e um O, óxido. Base, mas eu já tinha excluído a E aqui. Ó, já acertei. Ah. Mas vamos lá. E eu quero um metal. É o cobre, gente. Você sabe as principais? Tem no canal aí várias vezes em vários vídeos. Você tem que ter, não é noção, é conhecer tabela periódica. Conhecer e muito bem. Tem que saber os principais elementos que estão lá. Cobre. Você sabe o que é Ag? Prata, ouro, chumbo. Você tem que saber os principais, tá, gente? Seu é cobre, é um metal. A maioria da tabela periódica é composta de metais. Então, realmente, a letra A, tá bom? Isso aqui é um óxido.
NaCl eu já falei que é um sal. Então, beleza, questão tranquila, né? Lembra, tem que saber identificar. Qualquer vestibulinho, TEC, qualquer vestibulinho. É assim mínimo. Pelo menos identificar, né, gente? Cada um dos cursos técnicos do colégio, do nosso colégio, possui atribuições específicas. Legal. Para melhor ilustrar, considere as seguintes situações. Um aluno de construção civil aprende como acontece o endurecimento do concreto. Um aluno de mecânica percebe que a peça que ele usou está enferrujando. Uma aluna de enfermagem observa seu reflexo no instrumental cirúrgico perfeitamente polido. O que ele quer de mim com isso aí, hein, gente? Os trechos destacados nas situações acima representam um fenômeno químico em... Gente, pelo amor de Deus, não me vá na prova sem saber a diferença dos fenômenos químicos, físicos. Não pode ir sem saber a diferença, os principais casos. Faz bastante exercício disso, porque tem pegadinha. Tá? O fenômeno químico, ele sofre alteração na constituição dele, está mais associado com as reações químicas. Combustão, ferrugem é uma reação química. O 2 já é o endurecimento do concreto, gente. Quando o concreto entra em contato com a água, ele sofre uma reação. Então também é um fenômeno químico. Agora, o fenômeno físico, ele não sofre alteração na constituição da matéria. Na última prova, para quem está vendo em 2023, 2024, na última prova em 2023, estava lá, picotar papel. Picotar papel é fenômeno físico, gente. Você só está cortando papel, você não está fazendo nada você não está alterando a constituição dele. Reflexo, só está olhando o seu reflexo em algum lugar, é um fenômeno físico. Tá? Então o fenômeno químico é o 1 e o 2. Isso aí é assim, não tem nem palavras, gente, para dizer como é importante você saber isso. Próximo. Beber uma água. Vamos lendo isso aí. Gente, não desespera. Dá para resolver essa questão sem saber nada de densidade. Só com as informações que ele deu na questão. No Copa, Cotil de portas abertas, olha, quem está assistindo isso aqui eu incentivo muito, tá? Tanto Cotil quanto Cotuca de portas abertas, quem está fazendo ETEC, muitas fazem. Vai lá, conhece o curso, conversa com o veterano, vê se é isso que você quer fazer mesmo. Principalmente o pessoal de informática que se emociona aí com informática, tenta fazer um cursinho de programação. Vê se você gosta dos conceitos abstratos, se você gosta de programar, tá bom? Mecânica, procura trabalhar um pouco com mecânica, vê alguma coisa na internet, vê se você conhece algum mecânico mesmo. Veja um curso grátis na internet de mecânica para ver se é isso que você gosta. Enfermagem, você gosta de trabalhar com pacientes? Você tem medo de sangue, de dar injeção? Como é que é? Antes de você fazer a prova, procura saber. Cotil de portas abertas, cotuca de portas abertas é uma ótima oportunidade para isso. Mas vamos para a questão. Os monitores de química demonstraram... Ah, legal, isso aqui só mais uma ressalva. Quando você está no cotuca, cotil, você pode ser um monitor, tá? Entre os bons alunos, normalmente tinha prova na minha época lá, do cotuca. Você pode fazer uma prova e virar um monitor, você recebe até salário lá, gente. É muito legal, viu? Os monitores de químicas demonstraram experimentalmente que um ovo fresco afunda quando colocado em água pura e flutua quando colocado em uma solução de água e sal. Gente, se eu tenho uma coisa, qualquer coisa aqui, imagina que eu tenho um líquido aqui.
Se meu objeto afunda, esse objeto é mais denso que meu líquido, porque ele afundou. Se meu objeto flutua, ele é menos denso que o líquido, porque ele flutuou, tá bom? Então vamos lá. Sabendo-se que é possível... O que é isso aqui? Vamos, ó. Então tem a legenda. A água pura é a branquinha. A cinza é a água com sal e isso aqui é o ovinho, tá bom. Sabendo-se que é possível montar um sistema em que a água pura e a água com sal praticamente não se misturam, então ele montou um sistema onde elas ficaram separadas. E com base nos seus conhecimentos sobre densidade, nem precisava, né, gente? Ele já me falou tudo na questão. Então ele falou com base nos seus conhecimentos, para você já ficar lá, ai meu Deus, que conhecimento? Eu nem estudei isso. Calma. Diga qual o aspecto de um sistema formado por água pura, água com sal e ovo. Então ele misturou os três. Ó, pelo desenho, eu percebo que o ovo ele é mais denso que a água pura e menos denso que a água com sal. Então na água pura ele afunda, na água com sal ele flutua. Se o sal é o cinza, ele tem que estar flutuando no cinza. Ó, aqui não pode ser, porque ele na água pura branca ele não flutua, ele afunda, ó. Então não pode ser a A, né, gente? Na B, ó, ele afunda na água pura branca e flutua na cinza. Não é exatamente o que está aqui? Você não reproduziu aqui, ó? Pronto, achou a resposta. C, ó, ele está afundando na branca. Não, ó. Ah, não, desculpa. Afunda na branca. É igual aqui, ó. Afunda na branca e flutua na cinza. Tá afundando na branca, mas ó, a cinza é mais densa que a branca. Por que ela é mais densa? Porque ó, o ovo, você usou o ovo para saber, o ovo é mais denso que a branca, afundou. Só que o ovo não afunda na cinza, porque a cinza é mais densa que o ovo. Então, ó, tenho a água pura, o ovo e a água com sal. Como o ovo é mais denso que a pura, ele afunda. Como o ovo é menos denso que a água com sal, o sal é mais denso, a água salgada. Então o ovo flutua na água salgada, tá bom? Então, olhando a C, a cinza nunca poderia estar em cima, porque a cinza é a maior, a mais densa de todas. A mais densa de todas fica embaixo. Não em cima. Ó, a mais densa de todas fica embaixo, não em cima. Aqui a mais densa ficou embaixo e a menos densa ficou em cima. Beleza. Só que no nosso experimento, o ovo, ó, ele é menos denso que o sal. Tanto que a água salgada, tanto que ele ficou aqui, ó, ele flutuou no cinza. Se ele flutuou no cinza no nosso experimento, como que ele está afundando aqui? Não pode ser. Então, só olhando o desenho, eu consigo determinar a resposta, mesmo sem saber nada de densidade. Eu usei densidade para vocês conseguirem compreender todas as outras alternativas. Mas se você não soubesse densidade e só copiasse do desenho, você achava a resposta. Mas agora não. Agora você sabe sobre densidade. Quanto mais denso, se eu coloco uma coisa mais densa, ela afunda. Se eu coloco uma coisa menos densa que o líquido, ela flutua. Agora você sabe. Vamos aqui, a última. Importantíssima. Caiu esse ano também. Percebe como se repete? Na amostra de ciências de 2007, um dos experimentos foi o foguete de hidrogênio, que era impulsionado por essa reação aqui. Legal. Classifique a reação citada. Gente, você tem que saber todos os tipos de reação. São 4. A mais B juntou. O que eu estou falando? Reação de síntese. Onde que está isso aí? Letra D.
Já achou, mas isso aí você tem que saber, gente. Esse conceitinho aí, ele é muito básico. E é só o conceito de reação simples, ele nem está pedindo para você fazer a reação. Ele está te dando. O que é decomposição? É quando eu tenho AB e se decompõe em A mais B. Ah, me dá um exemplo. Isso aqui é decomposição. Então, ó, a primeira eu já sei, a segunda eu já sei. Ah, me dá um exemplo. Vou mudar de cor aqui. Vamos usar o sal de cozinha que já apareceu na prova aí, tá? Quando você decompõe ele, você tem perceba que eu obedeci. Esse 2 está multiplicando aqui e aqui. Então eu tenho 2 átomos de cada. Aqui eu tenho que ter 2 átomos de Na e 2 átomos de Cl. Mantive certo. Essa aqui é a reação de decomposição. Qual a terceira que você tem que saber? Como chama essa aqui? Reação de troca. Um exemplo. Imagina que você tem o zinco aqui. Posso somar ele com ácido sulfúrico, por exemplo. Vai dar mais H2. Tá certo, todo mundo balanceado. Percebe que eu troquei o zinco com o hidrogênio? Reação de troca. Qual que é a quarta que eu tenho que saber? Essa que caiu, se não me engano, a que caiu no último ano aí. Aqui ela é mais que troca, ela é uma dupla troca. Ó. É uma dupla troca, eu estou trocando duas vezes. Deixa eu ver um exemplo para ilustrar isso, não fica ruim, né? Mas acho que isso aqui troca. Vai virar. Agora vamos trocar o outro. Beleza. Ó, perceba que esse trocou com esse. Trocou dois, né? Aqui em cima eu troquei só um, ó. Aqui eu troquei um, dois, dupla troca. Então você vai chamar essa aqui de reação de dupla troca. Tá bom? Aí, ó, você já sabe as 4 reações, ó. Tem que saber os 4 tipos obrigatoriamente. Bom, para o nosso simulado de ciências era isso. A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau. Se você gostou, dá um like aí, compartilha que você ajuda eu a continuar fazendo, tá? Um abraço a todos. Tchau.